Capítulo 71, Reino Espiritual. Havia também feras que não tinham nada acontecendo, apenas sua forma pura. Eles eram os animais livres, animais que não se juntavam a nenhuma facção espiritual. Eles eram fortes por conta própria, faziam parte de um grande clã de bestas que já era forte o suficiente para se defender, ou eram uma fera briga que não tinha nenhuma qualificação para se juntar a uma facção. Era isso que Matias queria. Para que surjam facções entre dominadores de feras. Ele criou uma guerra entre facções espirituais para disputar mundos. Os dominadores de feras recém-despertos só podem domar as feras mutantes não afiliadas se seguirem a rota normal, mas se optarem por se juntar a uma facção, terão a chance de contratar feras mais fortes, desde que se juntem a essa facção. O objetivo das duas facções é simples, para destruir uma outra facção. O reino Silfine procura proteger os direitos das feras e dos espíritos com seu livre-arbítrio e fortalecer os domadores de feras usando a purificação, que é lenta. O Império Chiton, por outro lado, segue um caminho mais cruel, querendo apenas conquistar e se tornar mais forte, lançando maldições para fortalecer as feras, mas tornando-as leais ao Império. Os domadores de bestas que escolherem juntar-se a eles serão fortalecidos significativamente, mas sua atitude será lentamente corrompida pela sede de batalha e conquista, tornando-os bárbaros. No começo, ele obviamente decidiu se juntar a The Light Faction. Como o reino espiritual tem suas próprias regras, mesmo que ele seja o Deus que criou, ele precisa obedecer às regras. Ele não seria capaz de dominar a facção da luz só porque é um Deus. Ele precisa subir na posição. Então, sabendo o que fazer, primeiro ele precisa fazer algo para ser aceito pelo reino Silfine. Ele primeiro domesticou uma besta grifo mista de classe baixa. Bestas grifo mistas são feras que dependem de sua linhagem para obter força no reino espiritual. Uma besta grifo mista de classe baixa é uma besta de nível inferior. Ele enviou sua energia mental para a testa do grifo, envolvendo-o lentamente e estabelecendo uma conexão. Ele então cortou o dedo, deixando o sangue escorrer. Em sinal de aceitá-lo, o grifo se aproximou dele e abaixou a cabeça, querendo que ele deixasse cair o sangue em sua testa. Matias obedeceu e o sangue foi milagrosamente absorvido. Ele imediatamente sentiu uma conexão estreita entre os dois. Ele aventurou-se pela terra e lutou contra feras com ela e alimentou-a com ervas para fortalecê-la. Dias depois, seu grifo, que ele chamou de tufão, alcançou a besta grifo mista de nível pico baixo. Ele então purificou a linhagem do grifo. Há uma razão pela qual ele escolheu o Taipum como seu animal de estimação, é descendente de um dos 10 dragões, The Lustful Wang. Embora Wang seja lascivo, ele ainda é um dragão puro e tem uma força logo abaixo de 7 dos dragões. Usando uma erva chamada Dragon Blood Grass e seu poder, ele purificou a linhagem de Taipum, criando um Draconic Griffin, uma fera avançada. Feras avançadas são feras evoluídas que se tornaram mais fortes e mais compatíveis com o domador. O Griffin mudou muito. As penas do tufão transformaram-se em longas escamas de dragão, suas garras tornaram-se como as dos dragões ocidentais e seu tamanho dobrou o de Matias. Sua coroa subiu e se tornou uma magnífica escama branca e afiada, e sua envergadura cresceu para 6 metros. Matias sorriu e pulou no Taipum. Eles então voaram em direção ao território do Império Chiton. Ele viu uma figura alta e escura de um cavaleiro cavalgando enquanto segurava um espírito da luz em uma gaiola. Ele, com seus 100 soldados, arrastava a jaula até o território para corrompê-la. Para ingressar em uma facção, é necessário realizar uma ação que possa fazer com que eles queiram que você entre. Uma delas é matar um espírito da facção oponente. Matias pousou com seu grifim. Estabelecendo seu contato com o grifo tornou-se intangível e se fundiu com Matias. Quando a fusão terminou, Matias, vestido com uma armadura semelhante a Griffin e usando um capacete de coroa, emergiu. Suas mãos se transformaram e se tornaram garras com extrema agudeza. Foi uma das habilidades avançadas das bestas, mesclar. Permite que o animal de estimação se funda com o domador,
fazendo com que eles se tornem um com o outro, compartilhando pensamentos, sentimentos e experiências. O Cavaleiro das Trevas olhou para eles e gritou: Sephiroth Angik. Aproveite os soldados e feras sob o comando do Cavaleiro das Trevas atacaram no. Matias assumiu sua posição e correu para frente. Ele primeiro deu um passo para o lado e atacou o primeiro espírito das trevas, depois atacou o próximo e saltou para chutá-lo. Usando a alavancagem do corpo do espírito, ele saltou alto e liberou uma habilidade. Nas suas costas, enormes asas cresciam com escamas afiadas. Ele levantou-o bem alto e as escamas se separaram e foram lançadas em direção às áreas circundantes, matando muitos soldados. Os 3 espíritos que sobreviveram lançaram um ataque contra ele no ar, reunindo energia escura e lançando-a contra ele. Matias bufou friamente. As escamas flutuaram e o cercaram, formando um escudo à sua frente para proteção. Quando a energia escura se dispersou, as escamas voaram e perfuraram os espíritos das trevas. Ele não podia mais devolvê-lo às costas, pois estava contaminado com energia escura. Ele pousou e retraiu as asas nas costas. Você vai se arrepender disso. O Cavaleiro das Trevas gritou e abriu a mão. Uma espada negra de 4 metros apareceu em sua mão. Vendo isso, Matias brandiu suas escamas e garras, preparado para a batalha. O espírito arrastou a espada e cortou-a contra ele. Matias rolou para o lado e levantou-se abruptamente para contra-atacar, apunhalando o espírito nas laterais usando suas garras. O espírito bufou e pulou para trás, escapando por pouco da garra. De repente, ele congelou. Olhando abaixo, seu peito foi perfurado por um longo conjunto de escamas em forma de espada. Matias, rolando para o lado e atacando o inimigo, reuniu secretamente as escamas contaminadas e formou uma espada com elas usando sua energia mental. Sim Ishai Teledro Sisodin, um deus nunca se arrependeu. Matias disse friamente em linguagem espiritual. O Cavaleiro das Trevas morreu com o medo subindo ao ouvir essas palavras. Próximo capítulo. Capítulo 72 Despertar do nível Rei Marcial. Matias retirou a espada do corpo do espírito e selou seu corpo usando uma pedra encontrada aleatoriamente em algum lugar. Ao lado, o espírito da luz cativo olhou para ele com gratidão. Obrigado, alma ardente. Agradeceu usando linguagem humana. O prazer é meu. Matias respondeu. Ele conheceu o espírito para ir com ele a Sephiroth, a capital do reino Silphine. O espírito assentiu. Matias desfez o tufão dele e o converteu para o oeste, onde fica o reino dos espíritos. Quando eles chegaram, ele foi recebido calorosamente quando souberam de seus feitos ao derrotar um comandante das trevas do império. Ele foi chamado ao conselho com a presença do governante do reino. Na sala do trono, ao lado havia assentos com criaturas parecidas com elfos, mas exalavam luz como os elfos angelicais em seu domínio. Cada um deles usava uma coroa floral branca, eles eram o Conselho Silphine. Na frente havia um assento situado mais alto que o chão. Exala uma aura refrescante e calmante. Nele estava um espírito majestoso feminino usando uma tiara alta na cabeça. Ela estava sentada elegantemente em sua cadeira e olhando para ele com gentileza. Saudações, Tamer. Eu sou Faranei, a rainha espiritual do reino de Silphine. Estendo meus agradecimentos a todo o reino por salvar o príncipe Manos. O que você quer? Ela disse. Matias alcançou seu objetivo. Não quero nada além de me juntar à Ordem da Luz. Ele respondeu. Você quer se juntar ao nosso reino na proteção dos direitos de todas as raças? Ela disse. Sim, Sua Majestade, Rainha dos Espíritos. Matias assentiu e se ajoelhou como um cavaleiro se ajoelha ao receber o juramento. Um cavaleiro branco clamou-se para completar o juramento quando a Rainha dos Espíritos clamou-se, confundindo a todos. Está em seu juramento que a Rainha dos Espíritos não deve receber os domadores e cumprir pessoalmente o juramento. É trabalho dos cavaleiros e do conselho fazer isso. Faranei ficou na frente dele e disse, sinto um grande bem e conforto em você.
Você nasceu para ser magnífico e todos certamente se curvarão diante de você. Por este meio, concedo-lhe o título especial de Cavaleiro de Bárbaros e concedo-lhe meu apoio. Suspiro, o ambiente ficou em silêncio. Então, o conselho e os cavaleiros curvaram-se para eles e disseram: Saudações, Cavaleiro de Bárbaros. Matias sorriu. Receber um cavaleiro é muito promissor e excelente. Mas ser conferido como cavaleiro de seu mundo natal significa que ele será o representante e porta-voz da Ordem da Luz no mundo de bárbaros. Isso significa que ele obtém autoridade extra. Agradeço-lhe, Sua Majestade, por me conceder este título. Ele se curvou e colocou o punho no peito. A rainha sorriu. Ela levantou a mão e concedeu-lhe o poder da luz. A luz também desceu sobre o Taipum, fortalecendo todas as suas estatísticas. Matias sorriu e fez uma reverência. Posso voltar para o meu mundo agora. Como quiser. A rainha sorriu e acenou com a mão. A forma do tufão integrou-se à alma de Matias e foi transportada junto com ele para Barbaros. Em Barbaros, a escola estava atualmente cercada por oficiais e soldados do país. A luz já havia desaparecido há muito tempo, mas os policiais ainda estão vigiando o local. O corpo físico de Matias estava sentado de pernas cruzadas na plataforma, aparentemente adormecido. De repente, a luz brilhante brilhou mais uma vez. Desta vez, uma enorme pressão desceu e formou uma formação na plataforma. Os olhos de Matias se arregalaram e ele se levantou com uma aura poderosa. Isso. O comandante Lucas gaguejou, seu poder está no rank rei marcial. Quando a evolução e a mutação humanas foram descobertas, os governos do mundo concordaram com as fileiras de poder dos despertos. Eles são nomeadamente Tamer Apprentice, Tamer Soldier, Tamer Knight, Tamer King, Tamer Emperor e o mais conhecido Tamer Ancestor. Eles também são chamados de aprendiz marcial, soldado, cavaleiro, rei, imperador e ancestral se também forem individualmente poderosos. Ser um rei marcial em seu primeiro despertar é algo inédito. Depois que ele contratar uma besta, ele será extremamente poderoso. Lucas nem terminou de elogiar quando, ao lado de Matias, uma fenda apareceu do nada e um enorme grifo saiu. A fenda foi imediatamente fechada. Não, o comandante Lucas fez uma careta. Um talento iria desaparecer assim. De repente, o enorme grifo cutucou Matias. Matias deu um tapinha nele e o grifo grasnou de alegria. Todos ficaram de boca aberta. O comandante Lucas correu até ele e perguntou: O que é isso, senhor? Alexander. Lucas é um especialista em cavaleiros marciais. Mas diante de um rei marcial, ele definitivamente não é nada. Este é meu parceiro, Taipum. Um grifo dracônico leve. Ele respondeu. O grifo estava mais leve que antes, com suas escamas mais brilhantes que antes. De onde você o tirou? Não temos criaturas mutantes como essa nos 4 continentes de bárbaros. Ele perguntou. Além da fenda espacial. Matias respondeu. Então, Lucas engasgou. Além. Como? Matias explicou tudo. Ao absorver a energia da fenda e enviar nossa energia mental ou pensamentos e consciência para a energia, a fenda convoca nossa alma para o reino espiritual, o mundo além da fenda. É um mundo cheio de feras e dominado por 2 facções espirituais de a luz e a escuridão. Matias ensinou-lhes como fazer isso e como voltar ao corpo depois. Lucas engasgou de surpresa e depois riu de prazer. Isso fortalecerá muito nossas fileiras. Obrigado pela informação, Sir Alexander. Devo relatar isso aos superiores. Lucas pegou seu pager e contatou seu superior. Lucas deu seu número a Matias e vice-versa. Os amigos de Matias foram até ele, perguntando o que aconteceu e se ele estava bem. Matias sorriu e assentiu. Ele olhou para seus amigos e formulou um plano em sua cabeça. Ao chegar em casa, ele foi recebido alegremente por seus pais com seu irmão mais velho, Citus, que é um cavaleiro domador. Eles fizeram uma festa e contaram histórias. No dia seguinte, seu telefone tocou. Ele atendeu e uma voz profunda veio do outro lado. Este é o senhor Alexander. Sim, ele respondeu.
Sou o General Smith da Divisão Tamer. Queremos discutir coisas com você em nossa sede. O homem disse: estarei aí em 2 minutos. Ele então cerrou a ligação, saiu e convocou o Taipum e voou em direção à Divisão Tamer. Próximo capítulo. Capítulo 73 Fênix. Em menos de 2 minutos ele chegou. Ele foi recebido por um homem alto e musculoso. Saudações, Rei Marcial Alexander. Eu sou o General Smith. Matias assentiu e apertou sua mão. Eles seguiram para uma sala secreta. Quero que você entregue todas as informações voluntariamente, exigiu o General Smith. Claro, é meu objetivo fazer isso. Matias assentiu e contou tudo. Se for esse o caso, precisaremos adicionar outro nível de praticantes, o nível espiritual. Smith disse solenemente. Matias assentiu. Ele então se levantou e se despediu. Espere. Smith esclareceu. Por quê? Matias olhou para ele. Estamos conferindo a você o posto de general nas Forças Armadas. É um direito do rei marcial. Ele entregou um distintivo para Matias e respondeu. Obrigado. Matias concordou e saiu. Depois disso, Matias iniciou sua lenda no mundo dos bárbaros. Depois de ser conferido como general de Enos, ele distribuiu seu exército para expandir o alcance do país. Ele treinou 502 pessoas, incluindo James e Fere, outro amigo de Matias. Ao guiar luz no reino espiritual e conferir-lhes a luz do reino Silfine, eles obtiveram potências por direito próprio, formando a Ordem de Alexandros. A Ordem conquistou áreas após áreas que antes eram dominadas por feras, expandindo o país de Enos. No país, o nome de Matias como Alexandre também possuía grande autoridade interna. Matias, com a aprovação do governo, renomeou o país de Enos para a República Espiritual Silfine de Enos, colocando diretamente a posição de seu país ao lado do reino Silfine. Institutos e academias de domação de bestas foram criados por toda a República, promovendo a domação de bestas para ir contra as trevas. A Ordem de Alexandros também ascendeu frequentemente para combater o Império Dark Chiton. O Império Chiton estava em grande desvantagem, sendo atacado por Beast Tamers e Subjects of Light. Então, aconteceu algo que equilibrou a maré. A cidade de Midos sob o país de Sunta, que também favorece a luz do outro lado do mundo, declarou independência e localização na República Negra de Midos, estabelecendo um estado que fica do lado da Ordem das Trevas. Com o enorme número de gangsters e criminosos reunidos em Midos, eles derrotaram facilmente a Sunta e estabeleceram soberania total sobre as terras. Kaidu, o ministro representante de Chiton, estabeleceu uma conexão entre o reino espiritual e os bárbaros, e libertou as feras corrompidas do reino espiritual, com o objetivo de atacar todas as pessoas sob a Ordem da Luz. Chiton também inveja um cavaleiro comandante das trevas com 100 cavaleiros das trevas para dominar totalmente o oeste. A tensão também cercou o mundo com traidores da Ordem da Luz aparecendo e assassinando funcionários importantes das Repúblicas da Luz. O reino emitiu recompensas para esses traidores, ordenando que os Beast Tamers afiliados os caçassem. Mas com o caos que rodeia bárbaros, o povo já tem os seus próprios problemas. Sentindo a urgência, Matias e a Ordem de Alexandros convocaram um comandante do reino Silfine para proteger a terra. A Ordem de Alexandros atacou diretamente os territórios das trevas em bárbaros. Uma guerra total começou entre duas facções opostas. O ministro de Chiton, Kaidu, liderou seu exército de 1000 Tamers para derrotar a Ordem de Alexandros. A besta de Kaidu, o mastim sombrio de 3 cabeças, lutou diretamente contra o grifo dracônico leve de Matias. Com uma vitória de Pirro, o exército de Kaidu derrotou o de Matias, com Matias ordenando a retirada da ordem. Por causa desta batalha, formou-se uma trégua entre as duas partes, com Kaidu se recuperando enquanto Matias fazia algo inimaginável para os atuais domadores, dupla domesticação. Os Beast Tamers concluíram certa vez que para domar uma fera e conseguir que ela permaneça leal ao seu mestre, é necessário concentrar sua energia mental na fera domesticada.
Matias fazendo algo como Double Tamin foi visto como imprudente pelas pessoas. Mas Matias, sendo o Alexandre que abriu o mundo para algo que era considerado impossível, depositou nele a sua confiança com relutância. Desta vez, Matias tinha como alvo uma fera de nível superior. Ao longo dos anos de sua estadia, ele alcançou o rank imperador espiritual dentro do reino espiritual. Agora, com seu poder, pode-se dizer que sua energia sobre as feras deste reino é alta o suficiente. Ele mirou nas feras de um clã de pássaros de fogo para domar. Será sua besta domada secundária temporária. Empoleirado em uma árvore dentro de uma enorme floresta, o pássaro de fogo grasnou. Matias chegou ao local, o território do clã Fênix. Peço ao patriarca das Fênix que venha. Ele gritou. Dentro da floresta, um grasnido alto soou. Uma enorme fênix de 9 metros e envergadura de 20 metros voou em direção a ele com outras 10 fênix que são apenas um pouco menores que a primeira. O que o traz aqui, Tamer? A enorme fênix perguntou telepaticamente. Eu vim até você para pedir que alguém fosse minha fera domesticada, patriarca. Matias respondeu. Por que você nos quer especificamente? A Fênix perguntou. Quero explorar o segredo da linhagem da Fênix e fortalecer alguém de sua linhagem. Matias respondeu. Bem, o patriarca ficou em silêncio. Por causa de sua educação e equilíbrio de alma, entregarei a você meu filho mais novo. Uma pequena fênix foi até ele, do tamanho de 4 de suas mãos. A fênix curvou-se desajeitadamente e cumprimentou-o. Saudações, mestre. Por favor, cuide de mim. Eu vou, jovem. Matias sorriu. Ele enfrentou as fênix e fez uma reverência. Obrigado, patriarca. Abençoo a prosperidade e a felicidade do seu clã. O patriarca da Fênix assentiu levemente e voou de volta para a floresta. Agora, Matias domou a Fênix usando a técnica usual e o treinou. 70 anos depois, outro ataque da República Negra começou com Kaido e um novo exército de 2.000 homens e aliados totalizando 3.000. Desta vez, a ordem estava pronta. Eles recrutaram 1.500 indivíduos talentosos e cuidadosamente selecionados sob sua proteção e os treinaram discretamente durante esses 2 anos. Eles também se aliaram às outras repúblicas ligeiras, conseguindo recrutar 4.000 domadores. Com a ajuda de Matias e de seu novo animal de estimação, a guerra virou a seu favor e eles derrotaram as repúblicas negras com uma vitória esmagadora. A República Negra foi vencida e os seus remanescentes espalhados por todo o mundo. Matias sentiu que já havia feito um bom trabalho, então criou uma alma duplicada para habitar o corpo de Alexander. Ele então deixou Barbaros com o Taipun e o Fênix. Próximo capítulo. Capítulo 74. Caos em Betânia e seus territórios vizinhos. Todos esses eventos em Barbaros duraram 400 anos. Matias achou que já era tempo e deixou o mundo. Matias pensou em algo antes. Ele foi para o reino divino e foi para Shui, que ascendeu para se tornar um dragão divino. Ele acelerou o tempo para a Fênix, transformando-o em uma enorme Fênix divina banhada pela densa fé dentro do reino. Ele ordenou que a Fênix divina e Shui se reproduzissem. Diferente das outras feras, os dois só precisavam que suas células se fundissem e enviassem suas auras e energia para as células mistas para germiná-las. Depois de fazer isso, as células se transformaram em um âmbar com 50 centímetros de largura. Matias recuperou as células âmbar e foi para a terra, para Jeremy. O que é isso? Jeremy falou enquanto olhava para o enorme âmbar em sua mão. Um animal de estimação para você. É também para proteger os outros. Matias respondeu. Isso parece algo ainda mais poderoso do que a besta do caos que enfrentamos na Terra. Isso não causaria um grande problema? Ele se perguntou. Eu só preciso que você unte todo o âmbar com seu sangue e eu cuidarei disso. Será personalizado para ser leal a você e ser normal aqui na Terra. Matias riu e respondeu. Jeremy concordou e fez o que queria. Ele largou o âmbar e começou a cortar o dedo. Ele então manteve o sangue ao redor.
Misticamente, o âmbar absorveu o sangue e brilhou em uma laranja brilhante, como se alguma chama dentro dele estivesse aceso. Ok, meu trabalho aqui está concluído e voltarei ao meu domínio. Vejo você na próxima vez. Matias disse e desapareceu, deixando Jeremy balançando a cabeça. Matias retornou ao reino divino e criou uma câmara onde a energia divina será tão condensada. Ele então colocou o âmbar e reuniu toda a energia ao redor do âmbar para fertilizar o óvulo. Ele também inveja seu poder para fortalecer o ovo. Ele então colheu plantas espirituais e imortais no mundo de quem e as colocou ao redor do âmbar para que, assim que o ovo chocasse, a criança pudesse comer. Ele então saiu da câmara e acelerou o tempo lá dentro em 150 anos por segundo. Ele então conectou o reino espiritual a outros mundos e fez com que abrisse automaticamente fendas em vários mundos a cada 5 anos. Ele então foi para a morada da criação para vigiar sua criação. Ele olhou para a área de Betânia e descobriu que estava um caos. Ele olhou para Nua para contar o que aconteceu. Nua falou muito e logo Matias entendeu o que aconteceu e ficou boquiaberto. Isso não é semelhante à Ordem 66, mas os clones se transformaram em magos. Quando a Aliança Arcana se fundiu com a Federação Betaniana, o atual presidente estabeleceu a República Galáctica, anunciando a sua liderança e soberania sobre os seus mundos e colônias. Ao longo de 400 anos, a República avançou incrivelmente rápido. Eles expandiram seu alcance e colonizaram mundos, habitados ou desabitados. Integraram nas suas fileiras os aborígenes dos mundos colonizados e protegeram os seus direitos. Com isto, a influência política da República aumentou rapidamente. Após 400 anos, a influência e a colonização da República abrangeram 102 mundos diferentes. Eles também controlavam um conjunto de chiturões de recursos no espaço, promovendo o desenvolvimento de sua tecnologia. A sua tecnologia já criou estrelas artificiais, enormes colônias de transporte, armas poderosas e enormes transportes de migração tão longos como Saturno. No segundo século, eles também fizeram contato com os Zeldes, apresentando-lhes uma capacidade mental mais forte e maiores artes de psicocinese. Assim, durante 400 anos, a República também evoluiu e avançou com os costumes dos Zeldes. As tecnologias básicas dos Zeldes também se integraram à República, estabelecendo laços estreitos entre a República Galáctica e a civilização dos Zeldes. Mas tudo mudou no 395º ano do governo da República. Alguns dos magos formaram um conselho secreto cujo objetivo é derrubar a República. Eles se infiltraram no Senado republicano, corrompendo e mudando lentamente tudo lá dentro. Os oficiais sob os territórios da antiga Federação Betânia foram planejados e substituídos por oficiais magos. Generais e soldados do exército da República foram secretamente demitidos e substituídos por magos. Lentamente, a estrutura política interior da República foi mudando lentamente. Shai Eisenhower, o actual patriarca da nova família Eisenhower que se desligou da política mas ainda tem as suas ligações, percebeu as mudanças e decidiu lançar o plano de contingência para preservar a sua linhagem e possivelmente resistir contra o problema que se aproximava. Em todo o mundo, existem pequenas filiais da Eisenhower desconhecidas do público. É para proteger e continuar a linhagem da família. Shai enviou seu filho inteligente e também escondido do público, Bunny Eisenhower, para uma dessas famílias e enviou todos eles para migrar para algum lugar que tenha pequena influência da República. Um total de 15 famílias embarcaram em 15 navios diferentes para viajar para um mundo a 200 anos-luz de distância de Betânia. É um mundo colonizado secretamente pelos Eisenhowers há 50 anos. 5 anos após a migração, chegou a hora. Dentro do Senado, a regra foi confiscada do atual presidente. Eles ordenaram a aniquilação completa daqueles leais à República. Qualquer pessoa suspeita será morta imediatamente. Os magos tentaram conspirar contra os Zeldes, mas com a sensibilidade dos Zeldes às mudanças emocionais, eles rapidamente retaliaram e recuaram da República. Depois que as ordens foram emitidas, ocorreu um genocídio em massa.
Pessoas afortunadas que estavam fora da República tiveram muita sorte e sobreviveram. Para os outros, infelizmente, foram todos mortos. Magos leais à República também foram mortos. Alguns magos poderosos escaparam e se juntaram aos outros sobreviventes. Após o enorme caos, a República mudou para o Império dos Arcanos. Eles procuraram caçar todos os leais à velha República e destruir todos os seus remanescentes. A mansão Eisenhower foi bombardeada por feitiços para romper a barreira feita por Matias. Mas será que um mago mortal poderá derrotar seu Deus Criador? Claro que não. Com a força e a poderosa base da família, os Eisenhowers escaparam com sucesso e voaram na direção oposta ao planeta Eisenhower, em direção ao encontro dos sobreviventes. Próximo capítulo. Capítulo 75. Uma supernova suprema. Bunny Eisenhower foi o encarregado de contatar os Zeldes para estabelecer uma aliança contra o Império. Com o ancião Zeld sentindo a aura de Matias dentro de Bunny, a aliança foi estabelecida rapidamente e a preparação para derrotar o Império começou. Enquanto Matias observava, as caçadas espaciais do Império atacavam as tropas rebeldes. Centenas de enormes ônibus espaciais lutavam entre si, com incontáveis caças menores tentando derrubar cada um dos lados opostos. O espaço ao redor do território galáctico está repleto de conflitos. Vendo tudo, Matias suspirou. Com isso, muitas vidas serão perdidas. Felizmente, este não é o SW onde os clones são instilados para serem controlados pelo Senado. Pessoas reais ainda têm seu próprio julgamento, então quando chegar a hora, o Império cairá naturalmente. Logo, Asileios voltou para a morada. Ao ver Matias, ele se curvou. Saudações, mestre. Matias olhou para ele e acenou com a cabeça. Você esteve bem aqui até agora. Sim, mestre. Eu poderia fazer o que quisesse. Asileios assentiu. Ele olhou para a batalha abaixo e balançou a cabeça. Mortais. Eles realmente estão cheios de ganância. Matias concordou e voltou a olhar para baixo. Um tempo depois, Nua falou. Mestre, a abertura do túnel espacial chegou. Matias olhou para o espaço vazio com expectativa. Um enorme túnel espacial se abriu e liberou objetos celestes por todo o seu espaço. De repente, uma enorme névoa de luz escapou. Matias estava incrivelmente familiarizado com isso. Nebulosa. Matias ofegou. Isso é. A boca de Nua se abriu enquanto ela olhava para a supernova rosa brilhante. A energia é familiar. Oh, você já esteve no Cascade Galaxy. Asileios olhou para ela e assentiu com aprovação. É realmente aquela estrela. Nua engasgou. Sim. Não pensei que a hora da morte da estrela tivesse chegado. Asileios balançou a cabeça. O que é? A curiosidade de Matias foi despertada. Mestre, isso é uma nebulosa de uma estrela suprema celestial em uma galáxia incrivelmente antiga. Asileios respondeu. Essa estrela já existia antes mesmo do atual Ser Supremo ascender ao seu status. Sua energia é extremamente rica, sendo capaz de fortalecer a energia cósmica do seu domínio. Ela também contém materiais extremamente raros. Duvido que seja tudo isso. Nem mesmo um Deus universal poderia convocar esse tipo de energia em seu domínio. Então talvez isso seja apenas um fragmento disso. Nua murmurou. É exatamente 1º de janeiro de 0000 da nebulosa. Asileios corrigiu. Matias engasgou e olhou para a nebulosa que atualmente se estende por aproximadamente 50.000 anos-luz. Isso é apenas 1º de janeiro de 0000. Qual o tamanho dessa estrela? 2 Andrômedas, mestre. Nua respondeu. Ao ouvir isso, Matias respirou ar frio. Ele sabia que não há limite para o tamanho do universo em expansão, mas isso é enorme. É normal, mestre. Asileios disse. Supreu, a estrela suprema celestial, é o centro da galáxia Cascata, a 7ª maior galáxia do universo em expansão. Agora que Supreu morreu, a galáxia Cascata provavelmente já entrou em colapso, com os corpos celestes sendo espalhados em outras galáxias ou se tornando objetos errantes.
Uma estrela é o centro. Com o tamanho da estrela, a vida não seria insuportável lá. Matias perguntou: uma estrela suprema celestial é diferente de uma estrela normal, mestre, pois não é tão quente. Ela apenas fornece o calor e a luz necessários aos mundos circundantes. Nua respondeu. Matias assentiu em compreensão. Agora ele realmente reconhece que o universo é grande e que uma coisa existe não significa que outras não existam. Muitas coisas não descobertas ainda estão por aí, até para ele que é um Deus. Espere por mim, mestre. Asileios falou de repente e voou em direção à supernova. Matias e Nua olharam para ele com interesse. Asileios então levantou a mão direita e abaixou a esquerda, depois fez um movimento circular como se estivesse atraindo alguma coisa. Um enorme túnel espacial abriu-se mais uma vez e outra enorme supernova fundiu-se com a primeira. Demorou um pouco, mas depois de 2 horas, o túnel espacial fechou abruptamente. Asileios voltou ofegante. Nua ainda estava boquiaberto para ele e olhando para a supernova que quintuplicou de tamanho. Só consigo atrair uma pequena parte da nebulosa. Perdoe-me, ele disse desanimado. Não, Asileios, eu nem esperava que você conseguisse isso. Matias o confortou e deu um tapinha em suas costas. Obrigado, mestre. Asileios assentiu. Nua de repente interveio. Os materiais da supernova poderiam ser feitos como uma arma divina. Realmente, os olhos de Matias brilharam. Sim, mestre. Asileios acenou com a cabeça. As nebulosas contêm materiais muito poderosos, especialmente as supernovas de alto nível. Supreu é uma estrela relativamente poderosa, então certamente conteria materiais de nível transcendente. Incrível! Matias gorjeou. Então, é a maneira usual de criar ou há algo especial necessário? Você precisa forjar manualmente as armas para este aqui, mestre. Asileios respondeu. Os materiais do Renki transcendente são extremamente poderosos e frágeis. Não gostaríamos que a imprudência destruísse o material. Há uma forja divina aqui na morada. Assim que coletarmos os materiais, devemos ir até lá para fabricá-la. Nua falou. Matias assentiu e voou com os dois em direção à enorme nebulosa. Na frente da enorme nebulosa, Matias moveu as mãos em movimentos circulares com Nua e Asileios. Há uma energia forte nesses materiais, mestre. Eles são chamados de poeira estelar suprema. Geralmente é usado para criar novas estrelas, mas também absorvem alta energia. Seus poderes são incrivelmente potentes quando se trata de criar armas acima do nível divino. Para armas de melhor qualidade, precisaremos das Gold Stardusts. Nua disse. Matias assentiu e espalhou seu sentido divino por toda a nebulosa. Ele moveu as mãos mais uma vez, e o pó de ouro foi envolvido por um poder tênue e se moveu em sua direção. Depois de fazer isso, um monte de pó de ouro do tamanho de um carro pequeno se formou na frente dele. Isso deveria ser suficiente. Asileios disse. Matias e os dois voaram para a morada da criação e foram para uma forja feita de aço brilhante. Esta é a forja divina. Dentro estão ferramentas que fortalecem à medida que o Criador se fortalece. Nua disse e entrou. Dentro havia uma forja simples, mas a aura e a pressão exercida lá dentro eram incrivelmente densas, mostrando que não é o que pensamos que é. Acho que tem uma maneira melhor de forjar a arma dos mestres. Asileios interrompeu de repente quando eles estavam se aproximando das ferramentas. O que? Matias e Nua perguntaram. Asileios fechou os olhos e abriu-os abruptamente, lançando uma luz estrelada sobre uma plataforma na esquina. Nua viu e engasgou. Você está tentando entrar em contato com os reinos de invocação? Próximo capítulo. Capítulo 76. Uma nova arma, Matias perdendo sua dignidade. Eu conheço as coordenadas do reino Smitron. Já o visitei antes. Eles são os melhores forjadores do universo e dizem ser o 19º, considerando os universos externos. Asileios assentiu. Mestre, você precisa de uma gota de seu sangue, um pequeno grão de Gold Stardust e cerca de 50.000 pontos místicos permanentemente.
Vou tentar invocar aquele velhote. Asileio solícito. Matias pensou sobre isso e concordou. Ainda falta muito tempo para ele atingir 5 milhões de pontos místicos. Ele apenas considerará isso como um tempo adicional para treinar para se tornar um Deus Criador completo. Matias distribuiu sua gota de sangue, grão de poeira estelar dourada e uma orbe branca cheia de pontos místicos. Asileios recebeu os materiais e foi até a plataforma. Ele colocou os materiais no chão e despejou grãos coloridos de poeira estelar. Ele então murmurou um canto e a plataforma brilhou com uma luz intensa. Os materiais foram engolidos e um portal se abriu. Velho Quiefros, venha aqui. Asileios falou. De repente, um homem bonito saiu do portal. Ele estava usando um traje de ferreiro e gotas de suor escorriam por sua testa, acentuando sua beleza. Por que diabos você está gritando, velho cara do espaço? Inesperadamente, o homem bonito falou de forma astuta e arrogante. Eu quero que você chore a arma divina do meu mestre. Asileios falou. Oh, você aceitou um mestre? Isso é inesperado. Quiefros olhou para ele estranhamente. Você vai fazer isso ou não? Asileios rosnou. Ok. Mantenha sua raiva cósmica aí, amigo. Quiefros riu. Ele olhou para Matias, inspecionando-o cuidadosamente. Ele é adequado para uma arma mais flexível. Criador, entregue-me os materiais com os quais você vai fabricar sua arma. Ele disse enquanto caminhava em direção à mesa de forjamento. Aqui. Matias assentiu e colocou o pacote dourado de poeira estelar. Você tem sorte de colher 1 tonelada de Gold Stardust. Quiefros assentiu com aprovação. Você tem Star Iron e uma pedra cósmica. O que é isso? Matias perguntou. Asileios estendeu a mão e um metal prateado brilhante e um cristal dourado apareceram em sua mão. Aí está. Quiefros olhou e disse. Um Star Iron serve como método de transferência de energia do usuário para a arma criada, enquanto a pedra cósmica serve como catalisador de poder. Nua informou. Ao ouvir isso, Matias assentiu em compreensão. Quiefros recuperou os materiais, exceto a pedra cósmica, combinou os ingredientes e os jogou na fornalha que queimava com uma chama roxa brilhante. Os materiais derreteram após 10 minutos. Depois de derreter, ele despejou os materiais derretidos na mesa de forjamento. Estendendo a mão, o martelo que estava pendurado atrás dele voou em direção à sua mão e começou a martelar. Lentamente, os materiais derretidos começaram a formar uma longa haste. Após a formação, Quiefros pegou a pedra cósmica e empurrou-a com força na haste. Depois disso, a pedra foi engolida pela vara. A haste pulsou com luz roxa e se acalmou. Então, a pedra apareceu na superfície do cajado. Feito. Quiefros assentiu com aprovação. Um cajado. Matias ofegou. Embora ele quisesse uma lança ou uma espada, ele também gostava de um cajado. Não apenas uma equipe. Quiefros sorriu. Ele o pegou e, de repente, o bastão se transformou em uma lança. Uau! Matias ofegou. Quiefros entregou a arma para ele, ela pode mudar de forma como você quiser. Você pode tentar. Matias ficou animado e pensou em armas. De repente, a lança se transformou em uma espada longa, espada Tang, adaga e arco. Isto é incrível. Ele abriu bem a boca. Eu deveria ir agora. Estou fazendo algo. Quiefros falou e voltou para a plataforma e desapareceu. Incrível. Matias ainda estava brincando com a arma. Ele pensou em algo e de repente a arma se transformou em um anel. A pedra estava incrustada no topo do anel e não era tão atraente. Bom, Matias sorriu. Eu deveria voltar para a terra. Não sei que horas são lá. Claro, mestre. Asileios e Nua assentiram. Matias voou e voltou para a terra. Na terra, já eram 2:08 da tarde. Os criados preparavam-se para o aniversário do velho Manresa. Matias foi para seu quarto e guardou suas coisas. A sala foi feita de forma simples com uma arquitetura antiga de tipo medieval. Ele pegou o telefone e viu que tinha uma nova mensagem. Ele viu que era Dick e abriu.
Ei mano, você sabia que hoje tem um show do TDONGI em Manila? Já compramos ingressos para você. Onde você está? Faltam apenas 5 minutos. Matias congelou. Que horas? 2:10 da tarde em Araneta. Puta merda. Matias praguejou, ficou invisível e voou rapidamente. Ele chegou na frente de Araneta 1 minuto depois. Matias viu que, Jeremy e Sana mascarada esperando por ele. Ele correu desumanamente rápido em direção a eles e gritou, vamos! Que notou ele e riu, lá está ele. Eles se viraram para entrar no Coliseu. Sentado nos assentos designados, Matias olhou ansiosamente para o palco. Após cerca de 5 minutos, 9 meninas se apresentaram no palco. Matias estava torcendo por eles com entusiasmo. Jeremy olhou para ele e balançou a cabeça, meu Deus! Você é um deus, Matias. Você está perdendo sua dignidade agora. Ninguém sabe que sou um deus, exceto vocês dois. Matias riu. Conte comigo. De repente, que falou. Oh, os dois congelaram. De qualquer forma, não me perturbe enquanto estou assistindo. Matias riu e olhou para o palco mais uma vez. Depois de 1 hora de show, de repente, Sana sentiu algo, sinto que algo ruim vai acontecer. Ela disse cautelosamente. O quê? Quem se atreve? Matias explodiu. Pai, um assassinato foi apresentado para a nomeada princesa imperial Minatozaki. De repente, Equidna apareceu à sua vista. O que? Matias enlouqueceu. O que há de errado, Matias? Chave perguntou. A Sana no palco vai ser assassinada. Disse Matias. O que? Os três engasgaram. A Sana que estava com eles ficou incrivelmente chocada. Ela rapidamente se misturou com o ambiente e foi proteger seu outro eu. Equidna, conte-me os detalhes. Matias tentou. Ele pegou o telefone e entregou aos dois. Próximo capítulo. Capítulo 77. Um passado conhecido apenas por quem testemunhou. A princesa imperial nomeada Minatozaki é atualmente uma das 3 princesas imperiais reconhecidas tanto pelo público quanto pela realidade japonesa. Os russos planejaram assassinar a princesa e colocar a culpa na China, resultando na entrada do Japão na briga. Equidna disse, que desprezível, que engasgou com raiva, eu já deveria criar minha própria força. Muita coisa está mudando e as marés já estão se inclinando extremamente rapidamente para uma guerra global, disse Matias. Mentalmente, Matias acessou o almanaque da criação e criou a figura de um homem. Ele estava vestido com um manto preto, sobretudo e capuz, seu rosto estava coberto por uma máscara preta sendo a parte superior do rosto a única exposta, ele usava luvas pretas e parecia extremamente misterioso. Matias então fez os atributos deste homem. Mestre das sombras, clone, sem presença, visão extrema, olho da inspeção, mestre do espaço, pensamento rápido e crítico, mestre do assassinato, mestre da espionagem, mestre da investigação, análise rápida, mestre das armas, mestre manipulador, extrema lealdade ao Criador. Aura da intimidação, materialização das sombras, mestre da ocultação, mestre do silêncio, mestre das artes marciais, mestre das emoções, charme, gênio, telepatia das sombras, travessia mundial e coração frio. Ele o tornava normalmente frio e indiferente. Para completar, ele o deixou extremamente bonito por trás da máscara. Seus olhos estavam vermelhos como sangue com toques de luz. Ele convocou o homem e viu que seus pontos místicos foram reduzidos pela metade. Ele olhou em volta, mas não viu ninguém. Saudações, mestre. De repente, uma voz fria e distante soou em sua mente. Ele ficou surpreso a princípio, mas lembrou-se da habilidade Shadow Telepathy que ele lhe deu. Onde você está? Na sua sombra, mestre. O homem respondeu. Tudo bem. Seu novo nome será Black. Quero que você cruze todos os mundos do meu reino e recrute assassinos e espiões em potencial. Então, treine-os em Alfan. Assim que terminar as coisas que estou fazendo, eu irei até você. Eu te ligo se precisar de você. Matias ordenou. Obrigado pelo nome, mestre. Todas as suas necessidades serão atendidas.
Black respondeu e foi para outros mundos para recrutar. Matias então voltou a olhar para o palco enquanto espalhava seu sentido divino por todo o Coliseu e 5 quilômetros além dele em busca de qualquer movimento suspeito. Depois de algum tempo, num prédio que fica a cerca de 150 metros do Coliseu, uma arma foi disparada. A bala voou extremamente rápido. Matias percebeu, mas já estava dentro. Ele não deve revelar nenhuma coisa suspeita ou mágica neste mundo para sua segurança, então a única coisa que ele pôde fazer foi disparar a bala um pouco, atingindo o chão atrás de Sana. Todo o Coliseu ficou extremamente louco. As pessoas entraram em pânico, a mascarada Sana apareceu para guiar a luz, Jeremy vigiava qualquer atividade suspeita, enquanto Matias matava o assassino. Matias, Jeremy e que correram para os bastidores, onde as garotas estavam. Você não tem permissão aqui. Um dos guardas falou enquanto os atrapalhava. Dentro. Obrigado por me salvar, senhorita. Sana, uma linda mulher, disse enquanto se curvava para a pessoa mascarada. A pessoa mascarada cantarolou e assentiu. Qual o seu nome? Uma das garotas com uma cara fofa de coelhinha perguntou educadamente. Você não precisa saber. A pessoa mascarada balançou a cabeça. Isso. Assustada, uma garota de cabelos curtos, uma das garotas percebeu algo, isso não soou como Sana. Ela parece extremamente com Sana. Uma das japonesas engasgou. Merda. A pessoa mascarada, Sana, praguejou baixinho. Sana. De repente, a voz de Ki ressoou do lado de fora. Ao ouvir isso, os dois Sanas olharam para Ki. A mascarada Sana ficou desapontada e correu em direção a eles. Você é estúpido. Jeremy atacou. Há dois Sanas aí, pelo amor de Matias. Matias ouviu e riu. Legal, legal. Jeremy riu, mas virou-se novamente para encarar Ki. Desculpe, cara. Ki fez um sinal de paz. Você está chapado, mestre? Uma Sana mascarada correndo perguntou a Ki, sussurrando com raiva. Desculpe. Chave curvou-se. AISHH. Matias balançou a cabeça e os convidou a sair. Espere. De repente, Sana correu em direção a eles com as outras garotas. Se não estivéssemos aqui, ela já estaria morta. Jeremy murmurou. A Sana que estava com Matias olhou para eles com olhos de saudade e tristeza. Ela também olhou para uma garota extremamente bonita com uma verruga na ponte do nariz com tristeza e alívio. Que também olhou para a garota com uma verruga com tristeza e balançou a cabeça resignadamente. Jeremy suspirou de tristeza e se virou. Matias percebeu suas reações e tentou lembrar o que aconteceu quando eles reencarnaram. Ele se lembrou do homem e, Ed. Sana, que ficou intrigada com as reações deles, olhou para a garota com uma toupeira. O que há de errado com Mina? Mina, perplexa, apontou para si mesma. Nada. Eles apenas se lembraram de alguém. Matias salvou a situação apenas deixando-a vaga. Ok. Mina assentiu e sorriu. Você está bem agora, senhora? Minatozaki? Matias perguntou educadamente, ao que Sana assentiu. É bom que você esteja bem. Estamos indo agora. Matias segurou todos eles e foi embora. Espere. Sana gritou. Antes que Matias pudesse se virar, a mascarada Sana se virou e disse, é um prazer ver vocês todos juntos. Isso me lembra do passado. Sana, cuide deles. Antes que ela pudesse perguntar, Sana arrastou Ki e Jeremy embora. Que se libertou e gritou, senhorita Mina, se precisar de um bom gerente, entre em contato conosco. Depois de dizer isso, ele olhou para Matias e fugiu. Sabendo o que queria dizer, Matias balançou a cabeça em sinal de resignação. Reencarnar alguém em seu reino poderia ser fácil em certas circunstâncias. O mundo que ele criou suas próprias leis e domínios, então ele precisaria fazer algumas coisas. Poderíamos conversar um pouco, senhor? Sana chamou Matias. Ok. Matias assentiu distraidamente. Dentro de uma sala, Matias e as meninas estavam reunidos. Você poderia, por favor, agradecer a mulher que me salvou?
Sana perguntou. Claro, sem problemas. Matias congratulou-se e assentiu. Não quero ser delator, mas, o que aconteceu com seus amigos que os fizeram olhar para Mina com tristeza? Ela disse. Próximo capítulo. Capítulo 78. Atividade incomum dentro do domínio. Aquilo. Matias riu. Bem, eles experimentaram um estranho quando estavam juntos dentro de um sonho. Obviamente, Mina era extremamente amada por um homem chamado Kali, tanto que ele sacrificou sua vida para que ela vivesse normalmente, fez para si um escudo para cobri-la. Ao ouvirem isso, Mina se engasgou enquanto as outras garotas olhavam para ela com surpresa. Matias viu isso. O que há de errado? Kali e eu nos encontramos dentro de uma enorme mansão que pertence a um mestre. Mina disse trêmula. Receio não pode responder a isso, senhorita Millie. Apenas os três sabem o que aconteceu naquele sonho. Sou apenas um espectador observando. Matias balançou a cabeça. Ele se declarou e olhou para eles. Pessoal, tenho o prazer de conhecer cada um de vocês. Podemos nos encontrar em outra hora. Depois de dizer isso, ele saiu da sala. Equidna. Quando Matias voltou para Manresas, ele ativou Exidna. O que é isso, pai? Entre em contato com a família imperial e diga-lhes que as princesas imperiais nominais estão sendo acusadas de assassinato. Matias respondeu. Afirmativo. Tenho muitas coisas para fazer. Matias balançou a cabeça resignadamente e sentou-se no sofá. Embora eu não possa parar diretamente a guerra que se aproxima, pois é imprópria para mim, ainda preciso salvaguardar alguns lugares importantes que poderiam inaugurar a ascensão da Era Galáctica da Terra. Enquanto Matias pensava, a voz de Nua de repente ressoou dentro de sua cabeça. Mestre, um novo sentinela ascensionado Meigos desafiou formalmente sua autoridade sobre toda a criação e seu poder. Alguém desafia minha autoridade? Matias repetiu o que ela disse estupefato. Isso poderia acontecer, mestre. Mas estou confuso. Nua disse cético. O que está errado? Ele perguntou. Embora seres semelhantes a deuses possam desafiar sua autoridade, é na premissa de que o desafiante conhece sua verdadeira existência, sabe o que exatamente obterá e que precisa saber a existência de criadores em todos os universos e que eles são, não é o único. Tudo isso será necessário para desafiar formalmente um criador. Nua explicou, mas você ainda não disse nada sobre o espaço exterior a nenhum dos ascensionados. Sinto que algo está certamente errado. Matias realmente sentiu algo errado na explicação de Nua. Se seres semelhantes a deuses podem desafiar sua autoridade apenas cumprindo as 3 condições, então isso significa que ou o desafiante descobriu o universo exterior ou alguém lhe contou a informação. Mas ele ainda não havia contado a ninguém a verdade sobre seu domínio, e apenas os servos dentro de seu domínio sabiam a verdade. É impossível para eles vazarem a verdade, a menos que ele os permita totalmente, e isso partindo da premissa de que alguém os encontrará, o que é quase impossível. Matias foi diretamente para seu domínio. Lá, algo definitivamente mudou. Abaixo da morada da criação havia um enorme coliseu onde um homem corpulento estava parado arrogantemente no meio. Ao ver o homem, Matias assumiu sua posição piedosa enquanto sua roupa casual se transformava em uma armadura deslumbrante de luz dourada. Um elmo grego decorava sua cabeça e uma larga capa branca adornava suas costas. Sua estatura cresceu até sua forma mais velha, onde seus ombros largos e sua estatura alta e digna tornaram-se presentes para todos que assistiam à luta. No lado norte do Coliseu estavam os 12 serafins do reino divino, os 6 príncipes demônios, os 2 sentinelas da terra de Deus e o guardião do salão, Denos. Os seres poderosos do domínio de Matias estavam agora aqui para assistir à batalha entre o seu criador e o desafiante repulsivo. Do limite da morada, uma larga escadaria descia em direção ao Coliseu. Matias desceu calmamente com a dignidade de um verdadeiro ser divino. Embora fosse engraçado e alegre quando estava com amigos e familiares, a duração de sua estadia no abismo misterioso o fez aprimorar o controle de suas emoções. Sob a fachada amigável havia um Deus indiferente e consciente do poder que governa toda a criação.
Ele estendeu a mão direita para o lado e abriu bem as palmas. O anel em seu dedo se iluminou e se transformou em uma longa alabarda dourada. Seus olhos olhavam para o oponente com seus olhos dourados. Ele finalmente chegou ao Coliseu e ficou cara a cara com o desafiador sentinela. Ele olhou para ele com frieza e falou com indiferença: "É você quem está desafiando minha autoridade." Sentindo o olhar perigoso do Deus que criou as gerações passadas de sua família, Médius ainda olhava para o Deus à sua frente com um olhar destemido: "Sim, eu sou." Médius endireitou-se e conjurou uma espada gigante na mão direita e acenou-a com força, e olhou para Matias com um olhar provocador: "Eu sou Médius Siegfried, ascendente dos Amantium, um grande arquimago da espada. É assim que faremos as coisas." Matias ergueu a sobrancelha: "Então, eu sou Matias Manresa, Senhor do Domínio, Criador dos mundos, Governante da Terra de Deus, Imperador do Reino Divino, Príncipe Demônio da Vingança. Você desafiou minha autoridade absoluta sobre toda a criação. Pague pela sua ignorância." Matias levantou a cabeça e olhou para Médius, provocando descaradamente o desafiante. Ele conseguiu." Médius olhou para Matias com raiva e lançou feitiços que eram estranhos para Matias. Inúmeras letras semelhantes a runas surgiram de Médius. Vendo isso, todos os servos de Matias olharam para Médius com óbvia raiva. "Ele está cooperando com os deuses de fora." Nua gritou: "Mestre, tenha cuidado. Essas são as runas da lei que são proeminentes entre os deuses universais." Asileios gritou com solenidade. Ao ouvir o aviso deles, Matias sorriu friamente: "Este é o meu domínio e eu sou a lei. Se você pode fazer coisas assim, eu obedeceria com prazer." Matias de repente descobriu uma das habilidades de um criador: não confiar no almanaque da criação e usar apenas sua mente para criar. Um segundo depois, runas após runas cercaram Matias. Lentamente, ele se reuniu nas costas e formou um anel rúnico. O anel rúnico conectou-se a ele e aumentou sua força 10 vezes. Matias assumiu sua posição e imediatamente atacou. Próximo capítulo. Capítulo 79 Batalha e Eventos. Ele balançou sua alabarda rápida e repetidamente em direção a Médius. Médius formaram runas após runas e lançaram ataques mágicos aprimorados contra Matias. Tendo permanecido no abismo misterioso, ele aprendeu muitas técnicas de luta com seu mestre e as guerras ocasionais que aconteciam lá ou se aprimoraram lentamente. Matias bufou friamente e interrompeu sua ofensiva. Ele lançou na sua frente e girou rapidamente, desviando todos os feitiços. Depois que Médius terminou, Matias ampliou sua lança e ela de repente se transformou em um cajado de mago. Ele conjurou uma enorme bola de fogo e a lançou em direção a Médius. Médius foi pego de surpresa e foi lançado voando. Matias enviou e transformou o cajado novamente em um lançamento e correu rapidamente em direção a Médius. Ele pulou e clamou a lança e a esmagou para baixo, atirando Médius para baixo. Não, eles disseram que seriam extremamente poderosos quando compreender essas runas. Eles disseram que você me tornará um deus. Médios conversaram loucamente e de repente aceleraram. Ele estava usando tudo do mesmo como último recurso. Ele correu extremamente rápido, criando um borrão. Ao ouvir o que ele disse, Matias ficou ainda mais frio. Alguém de fora realmente interferiu em seu domínio. Então, ele planejou terminar e planejou o futuro. Um lançamento se transformou em um elegante sabre dourado. Matias assumiu sua postura e colocou runas que ele criou recentemente no sabre. Aumentar a velocidade 10 vezes, retorno rápido, 1000 cortes, paralisia da alma e ruptura do corpo imortal. Pague pelos seus pecados. Matias proferiu friamente e atacou Médius, que corria rapidamente. Milhares de feixes de lâminas avançaram em direção a Médius com um brilho frio. Sentindo o perigo atrás dele, Médius fez uma careta: não. Essa foi sua última palavra. Os raios cortaram seu corpo imortal e o despedaçaram. Sua alma queria escapar, mas de repente ele sentiu que sua alma não conseguia se mover. Paralisia da alma.
Matias estendeu a mão e puxou a alma paralisada em sua direção. Ele agarrou-o com extrema força e procurou com força em sua alma. Um tempo depois, Matias parecia sombrio. A essa altura, seus servos chegaram. Mestre, o que você encontrou? Nua perguntou. Uma galáxia vizinha quer colonizar a galáxia Anã Branca. Eles querem que ele assuma o controle da galáxia para aliviar seu fardo. Ele não sabe de nada além disso. Matias respondeu solenemente. Espere um minuto. Asileios disse e fechou os olhos. Mais tarde, ele falou, com base no que estou vendo, está começando uma guerra entre facções. Guerras entre facções. Os criadores têm facções? Matias perguntou curioso. Claro, há muitos criadores no universo em expansão. Definitivamente haverá alguns hipócritas e arrogantes criando facções para sua respectiva extensão de influência. Asileios assentiu. Você geralmente não precisa se envolver entre facções ainda, pois você é apenas uma deidade universal. Mas vendo essas coisas, você pode se envolver muito. Nua sorriu ironicamente. Vou melhorar a proteção do domínio. Por enquanto, eles não poderão entrar aqui tão facilmente. Asileios disse e voou para longe. Demônios e serafins, venham. Matias ordenou. Os 12 serafins e os 6 príncipes demônios voaram em direção a ele e se ajoelharam respeitosamente. Saudações, Senhor. Proteja todos os mundos contra futuras invasões externas. Não quero nenhum desses bastardos em meu território. Matias disse friamente. Sim, eles responderam em uníssono. A guerra está próxima até mesmo em meu domínio. Ele balançou a cabeça e foi para a morada. Ele sentou-se no chão e criou runas dentro de sua cabeça e enviou tudo para abranger todo o domínio. Ele então foi acima da galáxia e estendeu seu sentido divino o máximo que pôde. 30.000 mundos que habitam diferentes tipos de vida, 1/3 estão sob uma ordem galáctica, 15.000 são tecnologicamente iguais à Terra, 5.000 ainda estão em seus estágios iniciais. Ele então voltou para a Terra. Ele expandiu seu sentido, procurando por existências estrangeiras. 500 pessoas são de outras galáxias, 7 delas são hostis. Preto. Matias murmurou. Atrás dele, Black apareceu do nada. Por quê, mestre? Matias escreveu a localização dos 7 e conjurou seus rostos e mostrou ao assassino, matar. Ele ordenou friamente. Sim. Black assentiu e se fundiu com as sombras. Ele então implantou sua energia mental em todos os líderes que estão comprovadamente limpos de influência estrangeira. Uma guerra galáctica está próxima. Pare suas guerras sem sentido imediatamente e prepare-se para a imigração interestelar. Em todo o mundo, os líderes mundiais estão um caos. Todos receberam a mensagem mental e imediatamente apreenderam todas as formas de agressão. Alguns não acreditaram, mas Matias enviou arquivos de informações e imagens evocadas da memória de médios sobre os invasores. Eles finalmente entraram em pânico e emitiram uma trégua. Todos os governos investiram então em indústrias espaciais e trabalharam com empresas privadas para desenvolver um enorme navio de imigração. Um movimento tão grande alertou muitas pessoas em todos os cantos do mundo, tanto habitantes da Terra como raças estrangeiras. Algumas pessoas estúpidas que nem sabem de nada começaram a protestar sobre desperdício de dinheiro e líderes incapazes, mas os líderes mundiais não se importam com eles quando uma enorme invasão se aproxima deles. Vendo o caos, Matias recuperou um arquivo de Echidna e enviou para empresas de jogos, o tão esperado VR Capsule Blueprint. As empresas de jogos verificaram os cálculos contidos no arquivo e, ao confirmarem que era real, alegraram-se. Eles imediatamente criaram suas próprias versões e executaram testes. Matias mais uma vez enviou ao governo mundial e às empresas um arquivo de um jogo VR que simula o passado, um mundo VR MMORPG 10 vezes maior que a Terra. Matias disse que é preciso acalmar a população redirecionando sua atenção para o jogo. Eles fizeram o que lhes foi dito e completaram os preparativos após 3 meses. Lentamente, as engrenagens do mundo estão girando e se movendo, preparando-se para o inevitável.
Em Manresas, Matias já contou ao velho o que aconteceu com sua mãe. Esses bastardos! O velho fez uma careta e sua raiva atingiu o auge. Lentamente depois, os Magsingues desmoronaram até virar pó. A família italiana Aragona suportou o peso dos sucessivos ataques da velha máfia sob o comando dos Manresas, e os Manresas mais uma vez realizaram um funeral em homenagem à mãe de Matias. Próximo capítulo. Capítulo 80. Outra ascensão. Aisha, perdoe seu pai por tudo. O velho Manresa chorou muito com os outros que o apoiaram. Matias ficou para trás e enxugou as lágrimas. Ele poderia escolher reencarnar seu pai e sua mãe dentro de seu domínio, mas não quer decidir por eles. Eles já estavam descansando e talvez vivendo suas vidas em algum lugar do cosmos. Agora que terminou as coisas que preciso fazer, foi ao salão do conhecimento para passar um tempo com Baixia. Pai! Baixia gorjeou e o atacou. Minha linda filha, como você está? Matias perguntou docemente. Tão adorável como sempre. Baixia riu. Matias riu e bagunçou a cabeça dela carinhosamente, o que ela adorou. Como você está, pai? Eu esperava que você estivesse bem. Baixia perguntou enquanto caminhava em direção à prateleira de chá e a levava para a mesa de Matias. Sim, está tudo bem. Matias congratulou-se. É bom, sabe? Baixia sorriu docemente. Ela então começou a preparar uma xícara de chá para ele. Filha, você vai ficar fora por um tempo. Você pode fazer o que quiser, só não se esqueça de se divertir, disse Matias. Ela concordou de forma fofa, alcançando um nível de fofura de 1000. Apenas fique seguro, pai. Eu te amo mais do que tudo. Baixia beijou sua bochecha como uma linda filhinha beija a de seu pai. Mais do que Denos. Matias sorriu maliciosamente. Denos não é uma coisa. O rosto de Baixia ficou vermelho de vergonha. Você. Matias olhou para ela brincando e suspirou. Ele então beijou a cabeça dela com carinho paternal e sorriu. Até mais, Xiaoxia. Tenho sorte que você se tornou meu pai. Você é muito doce, embora eu tenha dito que amo Denos mais do que você, que seja. Baixia fez beicinho fofo. Você ainda quer que eu separe vocês dois? Matias riu, mas ainda assim, você é incrivelmente puro e doce também. Também estou orgulhoso de você ser minha filha. Eu também poderia acorrentar Denos. Matias riu de todo o coração. Ele então sorriu e se virou para sair. Baixia acenou-lhe adeus com um sorriso doce estampado no rosto. Ele então saiu e entrou em seu domínio. Nua, o altar pode me transportar para algum lugar. Nua pensou sobre isso e acenou com a cabeça, sim. Além de convocar, o altar também pode ser usado como portal. Então me mande para algum lugar que tenha muitas estrelas. Matias disse e caminhou até o altar. Nua assentiu e chamou Asileios. Asileios, que terminou de melhorar o espaço ao redor do domínio, chegou. Nua informou sobre o que Matias queria fazer e assentiu. Ele colocou a mão no altar e o ativou enviando sua energia cósmica para o altar. Um enorme portal apareceu na frente de Matias. Matias se preparou e entrou no portal. Ele foi enviado para uma estrela enorme, possivelmente 3 trilhões de vezes maior que o Sol. Pensando em algo, Matias voou em direção ao Sol e entrou. O magma solar espirrou e o cobriu, mas era como se ele não tivesse sido muito afetado. Ele chegou ao núcleo, onde um enorme núcleo de energia flutuava por dentro. Mesmo ainda estando longe do núcleo, ele podia sentir o calor inexistente que lentamente derreteu sua alma. Matias percebeu o perigo, mas ainda queria testar sua ideia. Ele correu em direção ao núcleo e entrou nele. Sua alma continuou evaporando e se reconstruindo, fortalecendo a força de sua alma e de seu corpo físico. Ele então circulou a técnica de cultivo do Deus Criador e permaneceu lá. Do lado de fora, se olharmos com atenção, a estrela estava diminuindo visivelmente de tamanho, como se algo a estivesse absorvendo de dentro. Meio ano se passou. A estrela gigantesca não estava em lugar nenhum. Os planetas que antes orbitavam a estrela foram congelados ou transferidos para outras estrelas vizinhas.
No local onde a estrela estava localizada, emergiu um homem brilhante e cheio de vitalidade. Ele estava sentado de pernas cruzadas enquanto flutuava no vasto espaço. Ele lentamente abriu seus olhos majestosos e de repente abriu bem os braços. As estrelas vizinhas de repente perderam sua energia e tudo foi em direção a Matias. Uma enorme tempestade de energia girou rapidamente ao seu redor. Ele lentamente absorveu e depois de tudo isso, ele se levantou e soltou pequenas bolas de estrelas infantis. Ele então conjurou um portal e entrou nele. No altar da morada, o portal se abriu e Matias saiu cheio de energia e majestade. Nua e Asileios o notaram e correram apressadamente na frente dele. Saudações, mestre. Matias assentiu. Ele olhou para Nua e disse, vamos começar a ascensão. Sim, mestre. Nua acenou com a cabeça e olhou para os pontos místicos dentro de Matias e sorriu. 10.523.609. Ela olhou para o lado norte da residência, onde uma plataforma alta onde algo que parecia um trono foi erguido. Inúmeras runas e palavras circulavam o trono acima e abaixo. O trono da ascensão está pronto. Mestre, por favor, sente-se nele. Nua falou com antecipação. Matias assentiu. Ele voou para o fundo da plataforma. Ele subiu lentamente em direção ao trono e, quando se sentou nele, incontáveis conhecimentos atacaram sua mente. Ele viu a verdadeira face da criação e seu objetivo. Ele viu estrelas explodirem e se reformarem, mundos queimarem e congelarem, o espaço mudar com o passar do tempo, formando o espaço-tempo, mortais e imortais lutando e fazendo a paz, a morte e o fim de todas as coisas, sencientes e insensíveis, e o conhecimento sendo descoberto e esquecido. Tudo isso passou na frente de Matias e ficou impresso em sua cabeça. Ele então fechou os olhos e contemplou seu significado. De repente, um raio de luz desceu sobre o trono. Elevou o trono para cima. Jeremy levantou-se da cadeira. O que aconteceu? Calcio balançou a cabeça. Não sei, mas preciso ir ao domínio. Me leve com você, Jeremias exigiu. Calcio assentiu impotente e agarrou Jeremy para entrar no túnel espacial. Fim do vídeo.